Motor crítico. Duas perguntas. Primeira, o que é? E segunda, um Boeing 737 ou qualquer outro bimotor a jato tem motor crítico? Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Primeiro, uma novidade. Esse é o primeiro vídeo aqui no canal que nós vamos contar com uma parceria da B737training.org, um site na Inglaterra de treinamento do Boeing 737. Fica até o final que você vai ver qual é o tipo de parceria que nós fizemos aqui. Tem surpresa lá no final, mas tem que ver o vídeo até lá e tem que se inscrever. Então, por favor, te inscreve aqui agora no canal, já deixa o like no vídeo e, sem muita perda de tempo, vamos ao assunto do dia: motor crítico. Para explicar o motor crítico, eu vou primeiro trazer para a nossa tela aqui um Seneca. Vamos começar explicando o motor crítico através de avião a hélice. Não necessariamente a pistão, ele poderia ser um turbo a hélice, mas o conceito é o mesmo. O motor a hélice ele produz tração de duas formas. Ele pega ar que está na frente e joga para trás, assim como um ventilador qualquer, e isso leva o avião para frente. A outra coisa é que a hélice em si ela tem um perfil aerodinâmico muito similar a uma asa. E, como uma asa, através de um ângulo de ataque e deformação do ar, ela gera sustentação. Só que a gente, quando fala de hélice, a gente não fala de sustentação, a gente fala de tração. Troca o nome. Muito bem. Dito isso, se a gente olhar o motor montado no berço desse Seneca, a gente vai ver que existe um certo ângulo. Esse motor está colocado num ângulo um pouquinho acima da linha do horizonte. Mesmo com o avião nivelado, ele fica com esse ângulo. E qual é o problema disso? Bom, vamos dar um zoom aqui nessa hélice agora para a gente enxergar isso daqui de uma forma mais detalhada. Aqui eu tenho o spinner do avião e um corte na hélice. Existe uma hélice saindo da tela, uma hélice entrando na tela, uma para cada lado. A hélice que desce e a que sobe, neste momento, tem exatamente o mesmo ângulo de ataque com relação ao vento relativo. Se elas têm o mesmo ângulo de ataque, elas produzem a mesma sustentação, ou, como a gente falou, tração. Muito bem. Se por um acaso a gente colocar ela no berço do avião lá e que a gente viu que não está exatamente perpendicular ao vento relativo, mas ela tem uma certa inclinação, a gente vai ver que a hélice que está descendo está produzindo, tem um maior ângulo de ataque do que a hélice que está subindo. E por isso está produzindo mais sustentação. Então sim, existe uma certa assimetria na distribuição da tração produzida no motor a hélice. E o que isso tem de problema? Vamos agora rever esse mesmo Seneca de trás e de cima. O avião à tua esquerda, ele tem hélices que giram para o mesmo lado. O avião à tua direita, ele tem hélices contrarrotativas. O que isso tem de mais? Nas hélices contrarrotativas, a tração maior da hélice que desce, ela está próxima à fuselagem nos dois motores. E a tração menor, mais afastada da fuselagem em ambos os motores. No caso do avião de hélices que giram para o mesmo lado, isso não acontece. Existe uma assimetria na colocação da tração com relação ao eixo do avião. E isso tem algum problema? Tem. Vamos começar falando do avião de hélices contrarrotativas. Nas hélices contrarrotativas, não há tendência nenhuma de assimetria quando o avião está em condição normal. Contudo, vamos experimentar analisar se eu perder o motor direito e se eu perder o motor esquerdo, qual é a diferença. Se eu perder o motor direito, há obviamente uma guinada à direita, é a tendência natural, de intensidade X. Vamos devolver esse motor e agora vamos simular a perda do motor esquerdo. Perdendo o motor esquerdo, eu tenho uma guinada à esquerda e a intensidade dessa guinada é basicamente a mesma. Então não interessa se eu perder o motor direito ou se eu perder o motor esquerdo, a situação em que eu me coloco ela é exatamente a mesma. Vamos dar uma olhada agora no avião que está à esquerda, que as hélices giram para o mesmo lado. Ele naturalmente já tem essa assimetria de cargas na hélice. E mesmo o avião produzindo tração igual nos dois motores, essa assimetria já dá uma tendência de guinada à esquerda. Então o piloto já tem que voar com o pedal direito levemente aplicado, mesmo em situação absolutamente normal. Se eu perder o motor direito,
eu tenho, obviamente, uma tendência dignada à direita, que ela tem uma intensidade X. Se eu perder o motor esquerdo, contudo, aquela tendência dignada à esquerda ela é ainda mais acentuada. Então a tendência dignada à esquerda ela é muito mais violenta do que foi a situação anterior. Chegamos aqui na definição de motor crítico. O motor crítico é aquele que, quando perdido, te deixa na pior situação. No primeiro avião que nós analisamos, ambas as situações eram iguais, não havia motor crítico. Neste avião, a situação de perda do motor esquerdo é muito pior do que a perda do motor direito para efeitos de controle. Então nós temos um motor crítico e o nosso motor crítico é o motor esquerdo. Dito isso, vamos para uma aeronave a jato. E a gente olha aqui o nosso Boeing 737. Nosso Boeing 737 suponha ele num modelo aqui que tenha 2 motores CFM56 produzindo 26 mil libras de tração, por exemplo, de empuxo. Uma vez que a gente tem 2 motores iguais, o fato deles serem contrarotativos ou não no motor a jato não é percebido. Então a gente pode concluir que nós não temos motor crítico, correto? Não, não é bem assim. Eu vou pegar 2 aviões aqui e os 2 estão produzindo exatamente a mesma tração em cada um dos seus motores. Sim, nesse caso não existe nenhum motor crítico, mesmo que eles girem para o mesmo lado. Entretanto, aviões a jato, vou tirar o 787 aqui, que ele é uma tecnologia um pouquinho diferente. Mas aviões a jato, de maneira geral, utilizam parte do ar que está sendo captado na frente e jogado para trás para produzir tração para outras coisas. Ele é sangrado dentro do motor para ser utilizado, por exemplo, para pressurização ou para sistemas de antigel. Como parte do ar é sangrado, e aí por isso está escrito ali bleeds on em ambos os motores, esse ar não participa da tração. Se ele não participa da tração, o motor está produzindo um pouco menos de tração do que poderia ser o seu máximo. Contudo, aviões como esse modelo, o Boeing 737, em alguns casos, a gente pode decolar com um motor tendo ar sangrado e outro motor não tendo ar sangrado. E vocês podem ver, inclusive, nesse indicador de N1 que fica aqui mostrando pra gente. N1 é a rotação do motor. Neste caso, nós temos um motor produzindo mais tração do que o outro. E aí sim, mesmo o Boeing 737 vai ter um motor crítico. E qual é o motor crítico? O motor que está produzindo mais tração ou o motor que está produzindo menos? Aí é a parte mais legal do assunto. Depende. Depende porque o motor crítico, eu insisto na análise, é aquele que, se perdido, te deixa na pior situação. Só que, o que nós vamos estudar? Qual é a situação que nós vamos estudar? Se é uma situação de questão de controle lateral, por exemplo, eu tenho o motor crítico aquele mais fraco, porque se me sobra o mais forte, esse mais forte exige de mim maior quantidade de pedal que eu tenho que aplicar ou maior velocidade que eu tenho que ter para conseguir controlar a simetria maior. Se eu vou olhar a capacidade ascensional do meu avião, o motor crítico é o mais forte, pois se ele é perdido, me deixa o mais fraco e o mais fraco consegue me levar para cima com uma razão de subida menor ou com gradiente de subida mais baixo. Então, sim, eu posso ter um motor crítico mesmo numa aeronave a jato, e não, ele não é sempre o mesmo. Depende da análise que eu vou fazer. Um Boeing 727, por exemplo, tem 3 motores montados na cauda. Qual seria o motor crítico desse avião? Tanto o motor 1 quanto o motor 3, que são os externos, eles têm a mesma tração, então ele seria qualquer um dos dois para análise de controlabilidade lateral. Contudo, o motor crítico, para questões de capacidade ascensional, é o motor número 2. Por quê? Porque apesar dele estar no eixo do avião, ele é o motor mais forte do avião, porque ele, no sistema do 727, não tem sangria de ar. Ele é sempre o mais forte, ele é o crítico para questões de capacidade ascensional. Outra coisa interessante seria uma análise de um quadrimotor. Vamos pegar aqui um A380 para dar uma olhada. Qual é o motor crítico do A380? Supondo 4 motores de mesma tração, o motor interno, quando perdido, seja o 2, seja o 3, ele tem uma tendência de guinada que tem um braço de alavanca relativamente pequeno. Então eu preciso de pouco rudder para
controlar o meu avião. No caso de um motor externo, seja um ou seja o 4, esse braço de alavanca é bem maior e eu preciso de muito mais rudder para controlar o meu avião, aumentando, por exemplo, o meu arrasto. Então aqui, tanto na questão de capacidade ascensional quanto na questão de controlabilidade, o motor crítico é qualquer um dos dois da ponta, seja o motor 1, seja o motor 4, no exemplo que eu dei aqui, o motor 4. Esse foi o assunto de hoje sobre motor crítico e eu espero que vocês tenham gostado, mas eu tinha prometido uma novidade de parceria, a parceria com este site aqui, b737training.org. Se você tem qualquer interesse na aviação e no Boeing 737, você precisa acessar esse site e precisa assinar o serviço deles. É um serviço de treinamento, eles têm treinamento de manobras como, por exemplo, o RTO, Wind Shear, TCAS, serviços de sistemas, eles explicam os sistemas, existe uma sala de briefing, existe uma parte do treinamento em que eles mostram falhas desses sistemas e a parte mais bacana de todas, eles filmam tudo dentro do simulador. E ali você tem as manobras sendo executadas, as luzes acendendo, o que está falhando, o que não está, os pilotos reagindo, trabalhando, que tipo de erro é o mais comum, então vale a pena, vale muito a pena assinar o serviço desses caras, é um serviço anual, o Ian e o Mark fizeram um trabalho sensacional de treinamento e é um trabalho ainda em evolução. Alguns sistemas ainda não estão disponíveis, mas a cada 2 meses eles estão lançando um novo. Vai lá e a nossa parceria diz que se você resolver assinar e colocar esse código aqui, Performance, ganha 20% de desconto na assinatura anual do serviço deles. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse assunto. Semana que vem tem mais. Até lá e um abraço.